Com menos de 2 semanas para o início da Série B do Brasileirão, a Ponte Preta acelera a preparação para a disputa do Campeonato Nacional. No último sábado, a Macaca recebeu o Paulista de Jundiaí em jogo treino dentro do Moisés Lucarelli e venceu pelo placar de 5-2. Os autores dos gols não foram divulgados. Com 3 tempos de 40 minutos, o técnico João Brigatti conseguiu testar diferentes formações e observar os reforços que já foram anunciados. Agora, a diretoria alvinegra corre contra o tempo para oficializar novos nomes até o dia 19 de abril, data que se encerra a janela de transferência. A Ponte aguarda a chegada de Sérgio Rafael, finalista do Campeonato Carioca com o Nova Iguaçu. O zagueiro deve chegar ao Majestoso nos próximos dias para assinar o contrato com a Macaca. O defensor de 31 anos soma 16 jogos nessa temporada, sendo 2 pela Copa do Brasil e 14 pelo Campeonato Carioca. A diretoria executiva também busca mais 3 nomes antes do início da Série B: um lateral direito, um volante e um meia. Em relação ao setor de volantes, João Brigatti perdeu 3 opções durante o Paulistão: Filipinho, Leonaldi e Amaral. Para repor as peças, a Ponte já contratou 2 atletas na posição, Dudu Vieira e Lucas Bochecha, e agora busca mais um reforço. O nome analisado é o de Zé Ricardo. O volante está de saída da Portuguesa, onde participou de 10 jogos no estadual desse ano. Ainda não há negociações em andamento. O jogador é apenas um alvo da diretoria, assim como outros jogadores analisados. A Ponte Preta estreia na Série B contra o Coritiba dentro do Moisés Lucarelli no final de semana do dia 20 de abril. 3 tempos de 40 minutos, né? É mais ou menos aquilo que a gente estava comentando aqui. Se acertaram lá entre as equipes para fazer 3 tempos de 40 minutos. A Ponte fez 5 gols. Paulista está disputando a 5ª divisão do Campeonato Paulista. O que me estranha é a Ponte ter tomado 2 gols, né, do Paulista. Vai ter feito 5. Eu não conheço, para ser bem honesto, eu não conheço o time do Paulista. Eu só tenho informação. Esse time está sendo montado, realizando, entre outras contratações, peneira no futebol amador de Jundiaí. Essa é a realidade do Paulista, para disputar a 5ª divisão. Então é parâmetro? Acho pouco provável que seja parâmetro. Vale pela movimentação. Aquilo que eu disse do Guarani, eu falo em relação à Ponte. Eu não gosto muito, mas é melhor do que ficar treinando contra a Sub-20, eu concordo com isso. Não é? Agora, olha, a Ponte meteu 5, calma que o sparring é muito questionável. De qualquer maneira, vale pela movimentação. E aí, Tigrão, esse tipo de jogo-treino é válido? Então, mesma coisa, né? Só mudou o dia, acho que foi um sábado e um domingo, coisa do tipo. É válido. Agora, o resultado não. A movimentação, o treinador poder ver contra um adversário de fora e não de dentro de casa. Um adversário que não vem para bater, para dar porrada, mas que divide mais do que jogar contra o Sub-20, por exemplo. Ou contra o time considerado reserva, se é que a Ponte já tem essa definição nesse momento. Já tem time titular e time reserva. Mas você vê, por que faz 3 tempos de 40? Troca 3 vezes, né? Troca todo mundo, aí volta um pouco, aí mistura. Eu acho válido, menos o resultado. Como se o Paulista tivesse vencido a Ponte por 1-0, com todas essas dificuldades aí que o CH acabou de colocar, fazendo peneira no amadorzão de Jundiaí, com todo esse tipo de bloqueio. Paulista está numa atitude heróica, fazendo esse trabalho aí para não fechar as portas. Porque tem muita história, né? Muita história, muita tradição. Campeão da Copa do Brasil em 2005. Então o Paulista só não fechou as portas porque a história está lá. Tem gente da história segurando lá a porteira, senão já estava fechado. Então não vale o resultado. Mas se o Paulista também diria a mesma coisa se tivesse sido 1-0 para o Paulista. Porque é um jogo treino, por isso jogo treino, que tem características diferentes. Mas eu acho válido. E acho que tanto a Ponte quanto o Guarani devem realizar pelo menos mais um, vai. Pelo menos mais um antes da semana final aí de preparação do dia 20. Nós estamos exatamente há 2 semanas, pouco menos que isso, né? Então, acho que mais um vale a pena. Eu sou sempre a favor, sim. Eu acho que quebra um pouco aquela monotonia de treinar só dentro de casa, só contra companheiros. A tabela deve sair hoje. Hoje deve sair a tabela, a Ponte pega o Coritiba, mas ainda não sabe qual é o dia, né?
Pode ser dia 20, dia 21, pode ser na sexta, sábado, domingo ou até segunda-feira.